Boa tarde a todos. Mais uma vez, essa oportunidade que a casa nos acolhe. Vamos agradecendo este momento e pedindo aos amigos da espiritualidade que possa nos clarear para que possamos transmitir a mensagem que foi preparada para esta tarde. Que assim seja. O evangelho de hoje é do livro Vereda Familiar, pelo espírito de Teresa de Brito, psicografia de Raul Teixeira. E o tema é Evangelho e Valores. Nessa mensagem, ele vem nos trazer 3 tópicos, onde fala sobre Evangelho e Valores, onde diz sobre a divina presença no lar e a oração em família. Todos nós, adultos, genitores ou não, mas que temos contato com as nossas crianças, e nós mesmos que já fomos crianças e já fomos jovens, sabemos a importância de termos a doutrina cristã, os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia. E como que isso acontece? Através dos bons exemplos. A melhor maneira de ensinar é através do exemplo. A melhor maneira de ensinar uma criança é fazendo aquilo que nós falamos. Não aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, né? Então, não adianta nada queremos ensinar a moral para uma criança se nós não exercemos a conduta evangélica. Mesmo diante das dificuldades que todos nós temos, que todos nós vivemos no nosso dia a dia, nós temos a importância de ensinar para as nossas crianças as boas condutas, semear naquela criança, naquele ser, naquele coraçãozinho, que são espíritos que não são tão novos. Nós já estamos no mundo de expiações e provas, já passamos para o mundo do mundo primitivo e temos um caminho enorme ainda a seguir, mas nós precisamos realmente realimentar, adubar, crescer, tirar as ervas daninhas daquela sementinha de amor e realmente exemplificar para as nossas crianças. Trazer Deus para o nosso lar, trazer a divindade para o nosso ambiente familiar é fundamental, é necessário. É necessário porque assim nós conseguiremos passar, nós conseguiremos ultrapassar todos os obstáculos que nós enfrentarmos, que nós encontrarmos na nossa vida, na nossa frente. Estamos aqui no mundo de expiações e provas. Estamos aqui para ser espiados, para espiar e para passar pelas provas. Então, isso é importante, nós termos esse conhecimento e termos esse contato com Deus em nosso lar. É muito importante o convívio familiar, é muito importante que possamos conversar com as nossas crianças, é importante que possamos falar com os nossos parceiros, com todos os nossos familiares, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os nossos filhos, com os nossos pais, com todos eles, com os nossos irmãos. É importante nós marcarmos um dia, pelo menos da semana, e fazermos esse encontro, fazermos esse evangelho no nosso lar. Quando nós fazemos isso, tudo se desenvolve com mais clareza, tudo se desenvolve com mais tranquilidade, todos os obstáculos serão ultrapassados com maior força, com maior segurança, porque nós sabemos que nós nunca estamos sós. Jesus nos ensinou isso. Jesus sempre nos disse sobre isso, que onde uma ou mais pessoas estiver, ali, em nome dele, ali ele estará. Então, nós estamos sempre acompanhados por Deus. Por Deus e por Jesus, nós nunca estamos sozinhos. Então, esta oração em família, ela é muito importante. Para trazer para as crianças, também é importante. Como nós vamos prender a atenção de uma criança dentro de um evangelho no lar? É difícil.
né? Os meus já foram pequenos, hoje já são pais, mas também tivemos as nossas dificuldades. Mas nós temos que entreter com uma historinha, com uma fábulazinha. Jesus nos ensinou através de parábolas. Jesus não falou abertamente tudo aquilo que ele gostaria de ter falado. Ele falou através de historinhas, de parábolas. E é assim que nós também devemos prender a atenção dessas crianças. E também é muito comum, dentro de uma família, um ou mais adulto não professar a nossa religião cristã, a nossa religião espírita, então ele não quer participar daquele momento. Não tem problema, vamos respeitar. O Espiritismo nos ensina isso, a respeitar todos, a tudo e a todos. E é isso que nós devemos fazer, mas também sermos respeitados. Então vamos pedir, pelo menos pelo menos uma vez por semana, em determinado horário, nós possamos nos recolher num cômodo da casa e não sermos incomodados. E ali sim fazermos a nossa prece, fazermos a nossa oração, termos o nosso diálogo com Deus. Para falar em oração, o que é a oração? Oração vem do verbo orar, do latim, e é orare, que quer dizer falar. Então, oração quer dizer orar, falar com Deus. Em algumas religiões, orar quer dizer rezar. Em outras, quer dizer louvar. Dentro do Espiritismo, quer dizer orar, fazer uma prece, conversar com Deus. Como que nós devemos fazer isso? Como que nós devemos conversar com Deus? Tem uma música do Gil, muito bonita por sinal, que ele fala, na canção, ele diz que se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata e assim por diante. Na realidade, falar com Deus é interiorizarmos os nossos sentimentos. Não precisa nada disso, não precisa nenhum ritual, não precisamos apagar a luz ou acender a luz. Faça como melhor for para você. Faça como melhor for para aquele momento. Se quiser colocar uma música de fundo ou não, não tem problema. Não precisa ajoelhar, não precisa levantar, não precisa fazer nada, basta ser sincero. Falar com Deus é bater um papo com Deus, abertamente, como aquele melhor amigo nosso, e Ele realmente é. É o nosso Pai, é o nosso Criador, mas é aquele que é o nosso confidente. Nós temos muitos amigos nas redes sociais, dezenas, centenas, milhares, alguns até dezenas de milhares. Com quantos nós podemos realmente olhar nos olhos e confessar uma dificuldade que estamos passando? Com quantos desses nossos milhares de contatos nós temos a liberdade de falar, de criticá-lo, de falar para ele: eu não gostei disso que você falou para mim? Com quantos? Poucos. Certamente com poucos deles, mas com Deus sim, com Deus nós podemos fazer isso. Porque com Deus, diferente com qualquer amigo nosso, nós não poderemos enganá-lo, nós não vamos acobertar os nossos sentimentos. Afinal, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele está em tudo, em todos os nossos pensamentos, em todos os momentos da nossa vida. Ele sabe realmente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós necessitamos. Orar é falar com Deus com toda esta maestria, com toda essa simplicidade, com toda essa tranquilidade. Jesus nos ensina que para falarmos com Deus, está em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, ele fala sobre orar em segredo. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui um pouquinho. Então Jesus fala: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa.
Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai, que está lá, no segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Está em Jesus, segundo o Evangelho segundo Mateus. Então, é assim que nós devemos fazer. Nos desprover das nossas preocupações. Sim, lógico, não vamos conseguir, nós estamos ali até para aquele momento, para isso, para pedir auxílio, mas não pedir a Deus, não fazer uma barganha. É isso que nós devemos explicar para as nossas crianças. Uma oração não é barganhar com Deus, pelo contrário, é pedir sim, se for o caso, agradecer sempre pela vida, pelas oportunidades diárias que nós temos, da vivência, de conviver mais um dia aqui na Terra, aqui encarnado. Então, todos isso, só por estarmos aqui, nós já temos muito a agradecer. Nós já temos que ser fiéis a Deus e ao seu reconhecimento da sua bondade divina. Também Jesus nos diz, e tem uma passagem de Jesus que ele fala, é conhecido dito por alguns especialistas como sendo a maior cura que ele fez, né? Quando a mais diferente de todas. Ele fez muitas, ele fez vários exemplos de que ele nos mostrou que a fé realmente é importante e como que nós devemos agir para corrigir as nossas falhas. E em Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26, ele diz o seguinte, só mais um minuto, é a última leitura que eu farei, prometo, para todos vocês. Então, a cura de um cego em Betsaida. E chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos nos olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Por que esta mensagem, essa passagem de Jesus é considerada como diferente das outras? Primeiro, que Jesus não fez a cura no momento exato. Ele tirou aquele homem do povoado. Quando chegou lá fora, ele não curou na primeira vez que impôs a mão. Aqui ele fala em cuspiu nos olhos, isso na época não era problema nenhum, não é nenhuma agressão, né? Era a maneira que se tinha, que se acreditava, que ali ele energizava aquela para melhorar aquela cura, né? Para que fosse ter a eficácia que ele desejava. E mais uma vez ele não curou na primeira, ele curou na segunda vez. Ele deu a oportunidade para o homem ver um pouco e depois ver a sua totalidade. E ao final, ele pede para que esse homem volte para casa e não para o povoado. Por quê? Quando nós estamos precisando de um auxílio, se nós estamos doentes, se nessa época de pandemia fomos acometidos com o vírus, né, e contraímos, viramos soro positivo para a Covid, nós precisamos ali nos resguardar, sair de cena, nos isolarmos. Depende da gravidade, depende do tempo que nós demorarmos para buscar o auxílio médico, nós podemos até precisar de uma intervenção hospitalar. Mais ainda, precisamos talvez de complementos, precisamos ali de procedimentos mais invasivos ou não. Todos nós passamos por isso, todos nós sabemos isso de cor e salteado.
Todos nós vivenciamos, vimos isso dentro da nossa família, ou com vizinhos, ou com amigos, ou até mesmo com nós mesmos, né? Então, muitos não suportaram e desencarnaram, e a maioria restabeleceu. Mas importante é, quando nós precisamos de uma cura, nós precisamos sair daquela nossa rotina, nós precisamos mudar aquela rotina. Vamos pegar um outro exemplo, uma pessoa, um ser que está com problema no vício do álcool, ele é etílico. Ninguém cura, ninguém sai da necessidade do álcool frequentando o mesmo bar. Não vai conseguir, porque ali tem todas as energias, tem todos os fluidos, tem tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita para alimentar o seu vício. Se nós estivermos diante de um dependente químico, um usuário de drogas ilícitas, também não vamos conseguir demovê-lo daquela necessidade, daquela vontade e da necessidade que o corpo muitas vezes já está dependente, né? Se ele continuar frequentando a mesma roda de amigos. Nós temos que isolá-lo, e é isso que Jesus nos explica nessa lição. Vá para casa e não volte ao povoado. Ele primeiro tirou do povoado. Não adianta querer tratar o etílico dentro do bar. Não adianta querer convencer um drogado dentro da roda de amigos. Usuários tanto quanto ele. E isso em tudo na nossa vida. Nós só conseguiremos enxergar o horizonte na hora que nós sairmos daquele poço que nós estamos atolados. Nós só conseguiremos reverter na hora que nós mudarmos a nossa frequência de pensamento, a nossa frequência de sentimentos, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de corrigir as nossas atitudes. O Evangelho no lar, ele é muito importante. O Evangelho no lar, ele vai nos trazer a paz, ele vai nos trazer a tranquilidade, ele vai nos trazer a harmonia, a segurança, a proteção espiritual que todos nós precisamos. Ele vai, em algumas outras religiões também existe na religião católica é culto no lar, todas as religiões existem aquela rotina, e dentro do Espiritismo nós chamamos Evangelho no lar. É tão importante, é tão necessário, é fundamental para que nós possamos ali passar por todos os obstáculos, por todas as dificuldades do nosso dia a dia. É a importância de trazer as crianças não só para o Evangelho no lar, mas para dentro do centro espírita, dentro de uma evangelização infantil. É ali que nós vamos dando aquela sementinha, vamos adubando aquela sementinha de amor, porque essa criança precisará disso no futuro, como nós precisamos do entendimento para que nós possamos não ficarmos egoístas, vingativos. Nós vamos nos recolher aonde? Nós vamos nos basear aonde? No Evangelho cristão, no Evangelho do nosso Mestre Jesus. É só lá que nós vamos ter a base para que realmente não compensa descontar, que não compensa fazer olho por olho, dente por dente. Jesus nos trouxe a lei do amor. E ele nos exemplificou, como dois exemplos que aqui nós já falamos hoje, sabe, em tantos outros que tem no Evangelho. Ele nos ensina, ele nos prepara, ele nos ampara, ele nos auxilia, ele nos ajuda em todos os nossos momentos, sabe, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a tranquilidade, trazendo a energia necessária para que nós passemos por aquela dificuldade, por aquele obstáculo. Aqueles obstáculos não são para atrapalhar a nossa evolução, muito pelo contrário, são necessários para que nós possamos realmente evoluir, são necessários para que nós possamos passar com segurança, passar com firmeza, passar usando a cabeça com inteligência. E isso é importante desde as nossas crianças, porque quando as nossas crianças
também sofrerão adversidades na vida. Hoje nós protegemos, hoje nós não deixamos ela atravessar uma rua se nós não pegarmos na mão ou até mesmo no colo, depende do tamanho, evidentemente. Quando as nossas crianças são maiores, vai chegar num determinado momento que nós vamos ensiná-los a atravessar a rua sozinho, mas nós vamos olhar dos dois lados primeiro. Nós vamos ampará-los, nós vamos orientá-los e nós vamos ensinar isso para passar pela faixa como? Se nós fizermos isso no nosso dia a dia. Se nós fizermos isso pelo exemplo, é assim que elas vão entender, que elas vão se conscientizar. Porque vai ter um dia que elas vão estar sozinhas, sem dúvida nenhuma. Elas vão crescer. E se nós não implantarmos, se nós não colocarmos que as dificuldades surgirão, que as dificuldades eles terão, o que vai acontecer com a doença do século? Qual é a doença do século? A doença do século é a depressão, é o suicídio infantil. Então isso é importante e só vamos combater esta doença, este mal que existe hoje, se nós incutirmos na cabeça, no coração das nossas crianças, o Evangelho cristão. Jesus nos ensinou em vários momentos o quão importante é nós passarmos, que todas as nossas dificuldades servem para nos ajudar a nossa evolução. E como que nós vamos conseguir ensinar? Como que nós vamos conseguir fazer uma oração? Como que nós vamos conseguir falar com Deus da maneira correta, da maneira certa? Como que nós vamos corrigir se nós somos impuros, se nós temos as nossas falhas, se nós somos imperfeitos? Imperfeitos na nossa evolução, somos perfeitos porque somos centelhas divinas, mas somos imperfeitos na nossa evolução ainda. Nós estamos, como já foi dito, no segundo estágio, no expiações de provas. Temos um caminho enorme a seguir. E para isso, nós precisamos realmente nos modificar. Nós precisamos fazer a nossa reforma interior. Nós precisamos corrigir as nossas falhas. Primeiro, nos conhecer. Primeiro, nós temos que saber aonde estamos falhando. E depois, seguir o caminho correto. E qual que é o caminho correto? Quem que nós devemos seguir? Jesus, o maior exemplo. O maior homem que já viveu aqui na terra, o mais evoluído que já viveu entre nós, há tantos anos atrás. E nós ainda estamos engatinhando nesse aprendizado. Mas tudo bem, não tem problema. Quanto tempo vai levar? Não importa, cada um vai ter o seu tempo. O importante é que nós fomos criados simples e ignorantes. O nosso espírito foi criado simples e ignorante. E nós chegaremos à perfeição. Nós chegaremos ao mundo superior, nós chegaremos ao mundo feliz, nós chegaremos à nossa perfeição, da nossa evolução moral. Então, nos nossos momentos de prece, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de falar com Deus, nós podemos e devemos pedir. Pedir não para que sejam tirados os obstáculos da nossa frente, não. Pedimos a sabedoria, a inteligência, a calma, a serenidade, para que nós possamos contorná-los e ultrapassá-los. Para Deus tudo é possível. Para Jesus nos auxiliar, tudo é possível. Acreditemos, somos capazes, temos condições, somos merecedores, mas precisamos confiar, precisamos acreditar. Também jamais podemos, na nossa conversa, no nosso tete-a-tete com Deus, jamais nós podemos deixar de ser grato. Jamais nós podemos esquecer de agradecer por tudo e por tudo que nos acontece. Por todos os momentos, mesmo pelas dificuldades, mesmo pelos obstáculos que enfrentamos, porque são eles que nos fazem crescer. Será tão bom o dia que nós vamos imaginando, olhando diante de um espelho, olhando para nós mesmos, para a nossa figura, e vamos imaginar que ali está Deus.
do outro lado daquele espelho. Que bom será o dia que olharmos no olho a olho, e agradecermos tudo o que aconteceu conosco até hoje, pela dádiva divina por essa reencarnação. Desde o dia que nós nascemos, pelo colo que nos acolheu, pelo ventre que nos desenvolveu, pelo abraço que recebemos, pelos ósculos que recebemos, pelos beijos, pelo carinho, pelo alimento que foi dado na nossa boca, através do leite, através do alimento pastoso e depois sim do alimento já cozido, bem molinho no início. Hoje os nossos dentes já são mais desenvolvidos, nós podemos até comer algo mais duro, mais cru. Mas que bom temos tanto a agradecer. Olhar no olho e termos tanto a agradecer, temos tanto a pedir, porque na hora que nós estivermos em dificuldade, nós devemos sim olhar no olho daquele do espelho, como se fosse o olho de Deus, aquele que tudo vê, e confiar naquilo que nós estamos pedindo, não querendo dar nada em troca, mas nos reconhecermos ali o nosso merecimento. E com certeza, se nós que somos impuros, que nós que somos imperfeitos, não deixamos o nosso filho passar necessidade, faremos de tudo para que não passe a necessidade, pode até ser que nós não consigamos, mas faremos de tudo para que ele não passe a necessidade. Imagina Deus, imagina o nosso Pai, o nosso Criador, fonte eterna de virtude e de bondade. Jamais nos desamparará, jamais nos deixará ao nosso relento. Todos nós, até o último momento, até o último suspiro de vida aqui na Terra, é momento de reconhecermos as nossas falhas, de reconhecermos os nossos erros. E quando isso acontece, e nós realmente confiamos, que nós reconhecemos e nos arrependemos daqueles nossos erros, já terá valido a pena. Com certeza teremos uma vida melhor ao voltar para a pátria espiritual. Todos nós homens aqui encarnados, somos como se fôssemos uma pedra bruta que constantemente precisa ser lapidada. E aí sim demonstrará aquela joia rara que todos nós somos, aquela centelha divina que todos nós somos, aquele ser único, específico, capaz de resolver todas as suas dificuldades, todas as nossas dificuldades. Mas para isso, nós precisamos nos conhecer e reconhecer as nossas falhas e nos arrepender quando isso acontecer e não corrigir mais, não afetar mais. Então, todos nós chegaremos a um mundo perfeito. Todos nós seremos perfeitos um dia. Só depende de nós. Depende de nós ararmos a terra, plantarmos a semente, aguarmos aquela planta, tirarmos as ervas daninhas, que é muito importante, tirar ali o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e com certeza teremos dias melhores. Este prazo, cada um vai fazer o seu. Cada um terá o momento de reencontrar os nossos amigos da espiritualidade, os nossos benfeitores, os nossos guias espirituais. Cada um de nós terá o momento certo de abraçar e agradecer a Jesus. Abraçar e agradecer com todo o sentimento a Deus por tudo e por todos. Que assim seja. Então, neste momento, mais uma vez agradecendo por essa oportunidade, por esse momento de estudo dos ensinamentos cristãos, que todos nós possamos absorver aquilo que estivermos necessitando. Que assim seja.